Então vamos lá, como é que se dão essas interações? Então, a doença periodontal, ela começa pelos fatores de virulência e ela é mantida pelos fatores de virulência dos nossos patógenos periodontais, que podem causar danos diretos, que a gente já conversou antes, ou seja, Porphyromonas gingivalis destruindo o tecido periodontal, ou os danos indiretos, a minha presença nos tecidos periodontais, no biofilme, induzindo o meu corpo a destruir meus próprios tecidos, tá? Então são os danos diretos e indiretos e, paradoxalmente, os indiretos, eles causam maior destruição do que os próprios danos diretos das bactérias. Então, para a invasão bacteriana, a gente tem uma série de enzimas que digerem os tecidos do hospedeiro. Tem a produção de vários metabólitos nocivos, as proteases que digerem matriz intracelular epitelial e conjuntiva. Além disso, os pacientes, os micro-organismos podem apresentar endotoxinas, que vão chamar tanto a resposta imune quanto a resposta inflamatória, induz a produção de citocina. Então, vocês imaginam, são patógenos, são proteolíticos, que têm fontes de nutrientes dos tecidos periodontais e do exudato inflamatório, eles são capazes de produzir citocina pró-inflamatória, que a gente tem citocina anti-inflamatória também. Então, eles favorecem a condição deles lá dentro da bolsa periodontal. Tem efeitos na coagulação sanguínea e no complemento. E aí a gente tem os processos de defesa do hospedeiro. Então, como é que ele faz isso? As reações, elas vão ser divididas em resposta imune inata, que é aquela que a gente nasce com ela. Então, existem já células no nosso tecido periodontal, mesmo ele não estando com os patógenos, porque residem nesses tecidos, que são quem? Natasha, me fala uma célula do sistema imune inato. Fácil, a mais querida que eu gosto. Macrófago, os leucócitos, os polimorfos nucleares, né? Então são células de resposta imune inata, ou seja, você nasce com eles e eles são capazes de tentar destruir qualquer patógeno. Então chegou alguém lá, eles são os primeiros a chegarem no local para tentar combater com uma resposta imune que não é específica. E aí, beleza, ele não conseguiu combater aquele micro-organismo, e aí a gente passa para a resposta imune adaptativa, né? Ou seja, você vai fazer a produção de anticorpos contra aquele patógeno especificamente. Lá no processo inflamatório, o que a gente tem? Os sintomas clássicos. Vermelhidão e calor que acontecem pelo aumento do número dos vasos e pela vasodilatação. O edema, a dor e, posteriormente, a perda de função. Paciente com periodontite sente dor? Periodontite dói? Não. Quando é que ele vai saber que tem alguma coisa errada, se ele não for parente de dentista? Quando eu tiver com mobilidade. Quando tiver com mobilidade, aí o paciente vai saber que tem alguma coisa errada. Oi? Geralmente está com bastante mobilidade. Então é aí que o paciente percebe que tem alguma coisa errada. Porque, oi, foi ela que eu dei o abraço, depois desdei o abraço, já contei sua história tantas vezes para tantas turmas. Eu fiquei com vergonha. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. E a perda de função, né? Então a perda de função, que é você perder o dente, é a consequência final da doença periodontal, que fica ruim até para o pessoal da prótese reabilitar, né? O paciente absorveu tanto o osso que fazer implante, fazer prótese total, então, prótese total é inferior, né? Mas eu ia falar outra coisa sobre isso e esqueci, peraí. Não lembro. Eu contei para vocês o caso da minha paciente de periodontite agressiva lá do fundão? Você não conheceu ela, não? Eu tive uma paciente no mestrado, né? Quando eu estava estudando lá minha porfiromonas. Denise. Corta isso, Alexandre, que eu acho que eu não sei se eu posso falar o nome dela. É Denise. A Denise trabalhava no hospital universitário. E aí um belo dia ela me liga, não sei como que funcionou o telefone lá, porque o Beira-Mar comanda o tráfego de dentro do presídio, mas na Universidade Federal a gente não consegue atender nossos pais, né? Aí ela me ligou e falou, Monique, você tá aí? Eu falei, tô, vou subir aí. Eu falei, tá bom. Aí, vocês conhecem a Faculdade de Odonto do Fundão? Não? Quando a gente chega no segundo andar, tem... Oi. Quando a gente chega no segundo andar, tem um corredor preto, assim, que parece, sei lá, que você tá caminhando pra morte, não é?
Aí eu esperei ela no fundo do corredor, assim, ela subiu assim, né? Parecia que estava carregando uma hóstia na mão. Aí chega a Denise tinha 40 anos na época, isso foi em 2015, eu acho. Aí chegou a Denise assim, eu falei, Denise, o que foi? Periodontite agressiva. Ela estava com o incisivo dela na mão central inferior, porque soltou ela trabalhando, soltou. Chegou lá para me entregar o incisivo. Assim, simples assim. Terror e pânico. Mas para chegar nisso, ou o paciente tem periodontite agressiva, que isso acontece muito mais rapidamente, né, a perda de função, ou então vai demorar na periodontite crônica. Já aconteceu de... Quem é orto? Você está fazendo orto? Quem mais é orto? Não, você não decidiu que você é um... Jura? Então, assim, existe essa linha também do paciente com periodontite pode ou não pode fazer tratamento ortodôntico, né? Pode ou não pode? Pode fazer tratamento ortodôntico, mas a doença precisa estar o quê? Controlada, e não pode estar ativa de jeito nenhum, porque senão você tem 2 estímulos de reabsorção óssea, o paciente vai perder o dente mais rápido. E aí, na época que eu trabalhava no Exército, em Brasília, antes de me mudar para o Rio, uma paciente minha veio, que trabalhava no hospital, amiga minha, a gente trabalhava juntas, falou, Monique, eu vou tirar o aparelho, faz uma limpeza para mim, porque é assim, né? Faz a limpeza, eu vou tirar o aparelho, eu vou ficar linda e tal, né? Aí eu falei, tá bom. Quando eu comecei a sondar e ver ali uma coisa ou outra esquisita, eu falei, ô Enedia, você sabe se tem periodontite? Ela sei. Inclusive o periodontista dela era um professor meu da faculdade. Aí eu falei, tá, cara, faz uma periapical completa pra mim, primeiro, né? Aí ela fez, e a gente tinha tudo isso perto da gente. Ela podia sair do consultório, fazer e trazer pra mim na mesma hora. Falei pra ela, eu trouxe a periapical, né? Aí eu falei, cara, se você tirar seu aparelho, você vai perder todos os dentes. Ela tinha siso, inclusive, ainda. Aí eu pedi pra extrair os 32 dentes dela, ela tinha 33 anos. Foi? Mas reabsorção óssea ou reabsorção externa? A reabsorção externa. Mas oi, tudo bem? Tá, deixa eu fazer o bullying. Quem foi que entrou agora? Você vai desabraço. Oi, tudo bem? A gente já se conhece? Eu tenho perda de memória recente. Fala seu nome. Vivian. Vivian. Você gosta da sua especialidade? Ai, gente, pério, o povo da pério. Oi, tudo bem? A gente se conhece? Sim. Sim. Qual a sua especialidade? Seu nome? Aline. Chegou na hora que eu tava falando mal da orto, vai. Esse caso da sua paciente foi reabsorção externa. Paciente com reabsorção externa, né? Que acontece em alguns casos de movimentação. Uhum. Vai perder todos os dentes também. O lado bom do paciente não ter periodontite. Jura? Ai, coitada. É muito ruim, né? Principalmente uma mulher que é mais vaidosa. Mas, assim, o lado bom, se é que tem, né? Um lado bom de você perder seus dentes com a reabsorção externa num paciente que não tem periodontite é que no lugar da raiz vai formando o osso e pelo menos para o implante a coisa fica um pouco mais decente, né? Só que quando essa minha paciente, eu acho que eu não expliquei direito, ela perdeu porque ela tem periodontite agressiva. O ortodontista continuou fazendo a movimentação anos e anos sem ter o controle da doença e aí induziu a reabsorção óssea e ela perdeu porque não tinha suporte ósseo nenhum. Assim, quando chegou, ela tinha as raízes e não tinha osso. E aí, assim, quando ela me mostrou, os dentes estavam presos pelo aparelho e pela mão de Deus, né? Tirou o aparelho, fica, segura na mão de Deus e vai, né? Nada. Nada, não sentiu nada. Aí eu pedi a exo dela, ela botou uma prótese provisória e até onde eu sabia, ela estava processando, eu tive que fazer um laudo na época, eu não sei que fim que levou não, porque depois que eu saí de Brasília eu perdi o contato, mas ela tinha processado a clínica de implante porque superfaturou o negócio dela, foi uma coisa burocrática aí de meio de uma pessoa querer se beneficiar em cima da outra. E aí, enfim, mas eu pedi para extrair os 32 dentes dela por uma movimentação ortodôntica de um paciente com periodontite agressiva. Né? Terror e pânico.
Não, eu já falei, né, gente? Se você quer desejar uma coisa ruim para alguém, deseja periodontite agressiva, porque, tipo, para as inimigas aí, né, que estão competindo pelos crush. Tô. Além disso, a gente tem células, moléculas e processos envolvidos nessa patogênese da doença periodontal. Então, a gente tem as proteases, que são importantes no processo da doença. Uma coisa interessante é que elas podem ser produzidas por bactérias e pelo hospedeiro, tá? Como a colagenase, elastase e uma série de outras proteases. Causam degradação tecidual e podem ser classificadas em exopeptidases ou endopeptidases. As metaloproteinases de matriz são as mais famosas, né? Que fazem o turnover, ou seja, remodelam e renovam fisiologicamente a matriz do conjuntivo, porém, quando a gente está em situação de doença, como é que está a produção dela? Aumentada, não é isso? Então você quebra esse equilíbrio. É responsável pela cicatrização, remodelação e degradação dos componentes de matriz. A principal é a colagenase do neutrófilo, está envolvida no processo de colapso do periodonto também. A próxima são as citocinas, como eu dei uma palhinha antes, elas são moléculas, são pequenas proteínas sinalizadoras que transmitem mensagens para outras células. Elas começam e mantêm a resposta imune inflamatória, além de regular o crescimento e diferenciação celular. Então, tudo que é pró-inflamatório, no caso da periodontite, é ruim. Então, a produção dessas citocinas está aumentada, que mandam essas mensagens para determinadas células, como, por exemplo, o osteoclasto, que reabsorve osso. Então, sinaliza lá para ele, meu querido, funciona. E aí, como elas estão suprarreguladas, você produz demais, a atividade do osteoclasto aumenta no paciente com periodontite. E aí acontece o quê? Reabsorção óssea, tá? As principais interleucinas 1-alfa, 1-beta, TNF-alfa, tá? A ativadora de osteoclasto é a interleucina 1-beta. Estimulam a reabsorção óssea e inibem a formação óssea. Além disso, a gente tem prostaglandina, que são também mediadores de inflamação, produzidas por macrófago, entre outras células. A principal delas é a prostaglandina E2, é vasodilatadora, induz também a produção de citocinas, então ela é pró-inflamatória e ela induz ainda mais a produção de citocinas. Calma. Age nos fibroblastos e osteoclastos, ou seja, se eu estou agindo para o mal e vou agir num fibroblasto, eu vou diminuir essa função do fibroblasto, e aí o colágeno que ele produz mais devagar, com uma qualidade pior, né? Além disso, os osteoclastos na doença periodontal, eles estão o quê? Funcionando demais. Então você reabsorve osso de forma mais acelerada. Além disso, a gente tem os polimorfos, né, que são a primeira linha de defesa, são predominantes no sulco e na bolsa, tanto na saúde quanto na doença. Na saúde, porque eles estão lá esperando, são como sentinelas, né? A destruição óssea é uma das marcas da periodontite, né? Então, esse processo inflamatório todo, ele regula a degradação do colágeno e componentes da matriz do tecido conjuntivo. Inclui a produção de várias metaloproteinases de matriz, mediada por osteoclasto, a destruição óssea, ocorre junto com a perda de inserção de tecido conjuntivo. Tá? Eu acho que, eu não sei se foi na turma de vocês, mas na outra turma me perguntaram o que vem primeiro, a perda de inserção de conjuntivo ou a perda de inserção óssea. Então, elas acontecem de forma concomitante, tá? Foi o que eu falei agora. Então, visa manter uma distância segura da periferia do infiltrado de células inflamatórias. Os osteoclastos, eles são células multinucleadas que regulam esse processo de reabsorção e ativados por uma série de mediadores de inflamação, como, por exemplo, esses todos aqui que a gente está vendo. E a osteoprotegrina inibe osteoclasto. Por que eu botei isso aí? Porque já caiu em prova de concurso, tá? Eu expliquei para vocês, vocês lembram o que é profundidade de bolsa sondagem, nível clínico de inserção? Todo mundo lembra? Falando um pouco de sistema de defesa inato. Inclui quem? Barreira do epitélio oral,
o aspecto vascular e celular da resposta inflamatória e opera sem nenhum contato prévio com o antígeno, ou seja, são células que eu nasci com elas. Então, qualquer antígeno que aparecer, eu sou a primeira linha de defesa, eu vou chegar lá e vou tentar combater. Sempre eu vou ser eficiente? Não. Então, o primeiro local de contato do periodonto com o micro-organismo é no sulco gengival. Então, quais são os mecanismos envolvidos para impedir a colonização bacteriana? Então, tem efeito da limpeza do fluido, tem ação dos constituintes do fluido, que, por exemplo, ele contém anticorpos. Tem os componentes da saliva, que vão impedir proliferação bacteriana, moléculas do complemento. Então, a mucosa oral vai ser uma barreira física também para essas bactérias. Por quê? Produz peptídeos antimicrobianos, libera interleucina 1-beta, libera interleucina 8, que é quimiotática, ou seja, chama as células de defesa. Gente, que devemos a honra. Todo mundo salvo aí? Qual página que vocês estão para a gente falar para os amigos? 10. Então, a inflamação abrange o quê? Aumento da permeabilidade vascular. Para quê? Para que a célula saia daquele vaso e chegue naquele tecido com maior facilidade. Migração das células de primeira linha de defesa para o tecido. Ativação de células que secretam mediadores inflamatórios. E aí, as variações do mesmo tipo de doença periodontal está relacionada à suscetibilidade individual à doença. Sistema imune adaptativo, ou seja, essas células que eu nasci com para combater um antígeno inespecificamente, que é o sistema imune inato, não deu certo. Não consegui conter e agora o que acontece? Acontece a ativação do sistema imune adaptativo, ou seja, meu corpo se adaptando para um patógeno específico, tá? Então é a segunda linha de defesa. Ele foi ativado porque o meu sistema imune inato não conseguiu eliminar os patógenos. O que fica difícil para as minhas células, tipo macrófago, polimorfo, eliminarem, porque o meu patógeno está onde? Na superfície do dente, não está dentro do tecido, né? A maioria deles. E esse tipo de resposta ela é regulada por linfócito. A composição celular é semelhante nas lesões crônicas e agressivas, tá? Então, assim, a gente falando, o curso da doença é diferente, o patógeno associado é diferente, a crônica da agressiva, mas o que acontece é bem semelhante. Então, a gente tem plasmócitos, células B, polimorfos e macrófagos. E aí, como que ela funciona? Você tem lá o antígeno produzido pelo biofilme, certo? Tem lá meu patógeno periodontal. Ele vai ser processado por células apresentadoras de antígeno. Vocês lembram como isso funciona? Então, eu sou uma célula apresentadora de antígeno, eu vou pegar uma célula que eu quero combater, ou um pedacinho dela, e vou carregar e apresentar e falar, olha, eu quero que você produza anticorpos contra quem tem essa partezinha aqui. E aí, especificamente, esse anticorpo vai procurar todas as células que têm esse componente que foi apresentado para ela, tá? Que é uma porção da célula bacteriana. Então, o antígeno processado ele vai ser exposto na superfície da célula, ou seja, eu sou um fagócito, aí eu fagocitei aquela coisa, e aí eu vou expressar na minha superfície para o meu anticorpo não, para minha célula B reconhecer, tá? Esse pedacinho que eu quero que ele vá atrás. Aí apresenta para o linfócito T, a determinação do tipo de reação imune será estruturada. Vai haver produção de citocinas e ativação de outras células também. Produção de anticorpos pelos plasmócitos também, resposta imune humoral. E acontece a opsonização, que o que é isso? É um processo onde os anticorpos vão contribuir para a eliminação dos antígenos pelo aumento da fagocitose. Por que eu coloquei a definição da opsonização aqui? Porque eu também já vi cair em concurso opsonização, tá bom? Quais são os anticorpos produzidos na periodontite? IgG, IgA. São encontradas grandes quantidades de anticorpos, como a gente viu no início da aula, para a hiporfiromonas.
E diminuição do número de anticorpos pós-tratamento periodontal. Por quê? Como eu diminuí a quantidade de bactéria, eu não preciso produzir anticorpos contra ela. Agora a gente vai falar um pouquinho de antimicrobianos em periodontia. Vocês querem um intervalo? Ai, gente, adoro. Não? Vocês querem acelerar tudo porque a gente vai ter overdose hoje e aí ir embora mais cedo? Ou não também? Sim. Você tá adorando qualquer coisa, né? Então tá, então vamos. Essa segunda parte, ela é mais rápida, é menor do que a primeira. A oximização, sinalização, ou é entregar É integrar e destruir. Entregar e destruir. É um processo. Vamos lá, antimicrobiano em periodontia. Ok, eu preciso de um antimicrobiano, por quê? Porque é causado por bactéria, né? Então a gente tenta arrumar alguma coisa que controle, além da escovação mecânica, algo que ajude a gente a controlar o acúmulo de placa supragengival. Então, olha só. Se a gente fosse tentar alguma coisa, alguma substância para ajudar no controle da placa, esse agente ele podia ser antiadesivo. Então vamos falar cronologicamente falando. Então a primeira coisa que a bactéria faz para causar o problema periodontal não é se aderir à superfície do dente? Então, no mundo ideal, a gente podia tentar um agente antiadesivo, ou seja, não permite nem que o primeiro colonizador colonize a superfície do dente. Então, eles agiriam na película adquirida, né, na superfície, para prevenir a adesão dessa bactéria, lá antes de tudo. Ok, a gente não conseguiu um desse, mas se a gente conseguisse um antimicrobiano, vai deixar aderir, mas tem um efeito bacteriostático ou bactericida. Então, vai acabar naquele estágio ali com as bactérias do biofilme. Ou ainda, um agente removedor de placa. Então, comparado com uma escova de dente química. Isso existe? Isso não existe. Mas ele iria remover aquela placa que está na superfície do dente. Além disso, um agente antipatogênico. Imagina você ter um agente que inibe só o potencial só o fator de virulência da bactéria. Oi. São, sim. Se você fosse desenvolver um agente para controlar, ajudar no controle da placa, que tipos de agente você podia desenvolver se baseando no que acontece na formação da placa? Então, primeiro ela se adere. Então, será que a gente podia desenvolver um agente que interferisse na adesão bacteriana, nem permitindo que a bactéria formasse um biofilme, nem colonizasse? Ok, a gente não consegue desenvolver um assim, então a gente passa para o próximo. Então, ok, permitiu a aderência, mas aí ele mata a bactéria, tanto pelo efeito bacteriostático ou bactericida. Não conseguimos, aí remove a placa. Será que a gente consegue fazer um removedor de placa? Então, estou com a placa e aí eu tenho uma substância milagrosa que eu uso e essa placa se desfaz, tá? Um agente antipatogênico, que seria esse agente que ia acabar com o fator de virulência da bactéria. Então, num esqueminha, né, onde aqui está o dente e aqui a placa, e aqui cronologicamente, né, o que acontece da formação da placa, o antiadesivo ia agir antes do início da formação da placa, não deixando se aderirem. O antimicrobiano, já que se aderiu, a gente mata aqui. Ou alteração da patogenicidade. Temos todos esses micro-organismos que eu não consegui impedir que se aderissem, mas eu acabo com a propriedade deles de causar dano ao periodonto. Tá? Ou então, remover a placa. Pasta de dente. Seria o veículo ideal da gente ter alguma dessas substâncias. Por quê? O acesso é muito grande, então acho que eu nunca conheci alguém que escovasse os dentes com a escova e não usasse pasta. A pessoa usa mais pasta do que fio dental, embora todo paciente diga que escova 7 vezes por dia em casa e usa 7 vezes o fio dental, né? Coisa que nem a gente, dentista, faz. Então, na pasta de dente, a gente tem os agentes abrasivos,
como sílica, por exemplo, entre outros, que vão afetar a consistência da pasta de dente e ajudam no controle da pigmentação dentária extrínseca. Então, o paciente que chega para a gente e não sabe o que é gengivite periodontite, que é a história das nossas vidas periodontais aqui, o paciente procura o dentista por quê? Porque ele quer ter o dente branco ou porque ele está com dor, não é isso que ele vem atrás da gente? Ou porque ele não tem um dente há muito tempo e quer botar um implante. Geralmente é assim, e quer coisa imediata, e aí a gente descobre que ele tem gengivite, que ele tem periodontite, você tem que tratar antes, e aí vem aquela dificuldade, porque a gente que é dentista percebe mais facilmente a diferença de uma gengiva inflamada para uma gengiva depois do tratamento. Mas para o paciente isso é assim, cara, né? Fez nada, você comprou isso para uma limpeza, não é isso? E aí a mídia vende muito essas pastas para clareamento, né, que a gente sabe que removem só extrinsecamente as manchas. Eu conto, mas, embora produza um pouco, né, um desgaste. Eu estava no Ciorge, vocês foram ao Ciorge? Isso aqui é até igual. Vocês foram ao Ciorge? Sim, não, né? Eu estava lá na organização do concurso dos painéis e estava entregando certificados depois que o pessoal apresentou. E uma aluna fez um painel muito interessante. Infelizmente eu não consegui ir lá porque eu estava trabalhando, não consegui ver o painel dela, mas quando eu li o título, eu pedi para ela me contar brevemente o que ela tinha feito. Então ela pegou 3 ou 4 cremes dentais diferentes, era o Colgate Total 12, a Luminous White, que é aquela vermelha que arde tudo, né? Parece que está mastigando areia. Pegou, fala um mais assim, humilde. Alguém lembra? E mais outro. Pegou 3 ou 4. E viu qual deles que causava mais desgaste ao esmalte. Só que eu não vi a metodologia que ela usou, eu não vi qual foi o exame que ela fez, como que ela viu isso, enfim. E, incrivelmente, o Colgate Total 12 foi o que causou mais dano ao esmalte, mais do que esse aqui, do que o Luminous White. Alguém usa Luminous White? Não. Alguém já usou o Luminous White? Eu fiz uma besteira. Corta, Alexandre, porque foi uma cagada. Eu não suporto fazer clareamento em mim. Porque eu não tenho saco, porque eu não gosto de dormir com moldeira, porque eu me necroso toda, não tenho paciência. Aí eu falei, cara, vamos diminuir meu sofrimento. Comprei peróxido de hidrogênio 7,5, né? Aí ao invés de usar 40 minutos, 1 hora, eu ficava 2 horas com o negócio. Aí eu falei, cara, vamos agilizar mais ainda. Tinha acabado de sair a Luminous White, eu falei, beleza. Comprei a pasta e comprei o enxaguatório. Eu falei, cara, eu vou ficar branca, tipo, eu vou pra boate na luz negra, se eu sorrir, vai só dar, né? Aí fiz tudo junto. Cara, que coisa horrível. Uma sensibilidade do cão, a morte. Me necrosei inteira. Você já passou por isso também? Você tá rindo da minha desgraça só? Obrigada. Cara, uma sensibilidade. E a gente escova com essa pasta, parece que você tá mastigando areia. Assim, eu não sei como é que o resultado da menina deu que a Colgate Total 12 era mais abrasiva do que ela. Mas o resultado foi... Oi? Clareou, né? Mas assim, eu usei 2 dias, que aí eu acabei com a minha vida, tipo, se eu sorrisse pra alguém, meus dentes doíam todos. Então era assim, oi Monique, e aí, beleza? Era assim, meu bem. Tá com raiva de mim? Não, tô ótima. Era assim, entendeu? Você era simpática com ninguém, eu odeio fazer clareamento. Eu fico com muita sensibilidade. E aí eu achei super interessante, porque o paciente, quando chega para mim, eles gostam de perguntar pra gente qual escova que a gente usa, qual pasta que a gente usa. Então, uma pasta acessível ao paciente com periodontite, gengivite, eu costumo recomendar Colgate Total 12. E aí me surpreendeu o resultado dela, só que eu não sei se a metodologia, qual foi, como é que ela chegou a esse resultado, mas foi esse resultado que ela teve. Mas as pastas abrasivas me dão um pouco de calafrio. E aí o paciente pergunta pra gente, porque ele se automedica, ele compra isso sozinho e usa. Tinha aquelas white strips também, não tinha? Stripes, da Gisele Bündchen também. Então o paciente faz, né? Depois vem com a gente pra gente remediar. Tem um amigo meu, só pra gente dar uma descontraída, o Dudu. Ainda bem que ele não vai me ver, eu posso falar dele. Fumante, foi tabagista há anos, é meu amigo de infância. Aí usou o aparelho, tirou o aparelho, é médico, todo gato, aí sorria,
aqueles dentes amarelos. Falei, Dudu, pelo amor de Deus, vamos fazer clareamento? Aí ele, não vou, bebe muita Coca-Cola, adora. Aí eu falei, tá, eu não vou falar mais, porque de repente a pessoa pode se sentir constrangida, meu amigo, mas assim, né, enfim. Aí eu, tá, no dia que você quiser me fala. Aí esse ano, no final do ano passado, ele me procurou, Monique, vamos fazer o clareamento? Eu falei, vamos, tá ciente que não vai beber Coca-Cola, né, tô ciente, então tá bom. Aí a gente foi fazer o clareamento dele, eu fiz com peróxido de carbamida 16%. E aí, ele achava que se ele dormisse com a moldeira, ele ia acordar com o dente branco. E ele estava com medo de ficar muito branco. Aí eu falei pra ele, Dudu, não é assim, você vai dormir uns dias, uma semana, sei lá, vai clarear mais rápido que você nunca fez. Mas não é dormiu, acordou com o dente transparente, né? Beleza. Aí ele fez o clareamento, aí ele, Monique, me ligava, mandava foto, acho que tá bom, vamos nos encontrar, a gente almoça e eu vejo como é que tá o clareamento. Aí vi, tava ótimo. Tá bom, não vou fazer mais, porque senão meu dente vai ficar muito branco. Beleza, essa semana me liga ele, Monique. Eu falei, o quê? Olha, eu sozinho comprei mais peróxido de carbamida e comecei a fazer. Aí ele necrosou as papilas dele. Ele, cara, olha, eu tô sentindo sensibilidade, tem um buraco preto entre meus dentes. Eu falei, você tá se necrosando. Aí ele que eu queria clareação mais um pouquinho, eu acho que mais um pouquinho vai ficar bom, o que eu faço? Aí eu falei pra ele, olha só, se você é meu paciente, eu te falo, para, né? Mas se fosse eu ia me necrosar toda pra ficar mais uns diazinhos, depois volta minha papila, tá tudo certo. Aí ele acabou de fazer o clareamento dele lá. Ai, gente, mas paciente é fogo, né? Eu falei pra ele que se eu me automedicasse, que ele briga comigo que eu faço automedicação, porque eu acho que eu sou médica, né? Aí eu falei que ele não tinha mais esse direito porque ele se autoclariou e clareou errado, né? E já teve paciente minha, enfermeira, que não sei como, ela fez uma moldeira, né? Comprou o clareador, que eu também não sei qual é, e aí ela fez um granuloma entre os incisivos central e lateral, tive que operar para tirar, ficou muito feio, muito feio. Falei, viu, vai fazer, muito feio. Lene. Não gostou? Eu também não gosto, não. Eu não tenho paciência, é muito chato, né? Não, e aí... e aí você bota superior. Dói um dia. Tá tudo certo. É assim. O que eu costumo falar pro paciente é ele usar pasta, começar a usar pasta para sensibilidade antes e usar depois, né? Também. Retornando, depois da descontração de eu falar mal das pessoas. A gente tem também... Adoro. Não, pode ficar tranquilo, gente. A gente tem também os detergentes. O mais comum de todos, lauril sulfato de sódio. Gente, essa parte eu vejo cair muito em concurso, tá? Na primeira aula, eu coloquei umas questões durante a apresentação, só que como é muito extenso esse conteúdo, eu coloquei todas as questões depois. Então, sobrando um tempo, depois a gente faz umas questões para treinar, tá? Então, são os detergentes que promovem essa espuma. Tem as propriedades antimicrobianas e inibidoras de placa, ó, falando igual de placa. São aniônicos, né, e interagem com substâncias como a clorexidina, então é muito importante que quando a gente indique, pelo motivo que for, cirúrgico, enfim, para controlar a placa, a clorexidina, que a gente instrua o paciente a usar a clorexidina meia hora depois da escovação, justamente por essa propriedade, e eles interagem e anulam o efeito da clorexidina, tá? Além disso, os espessadores, que são sílicas e gomas, que influenciam na viscosidade do produto. Vocês são muito mais novos do que eu, mas vocês são da época de que Sorriso não era Sorriso, era Colinos? Não. Ninguém. Quem? Você? Você era? Mentira! Quando eu era criança, Colinos ainda existia. Que ardia pra burro, né? A Colinos, que era Sorriso agora, ela Colinos antes. Ela vinha num tubo, você lembra disso também? Ela vinha num tubo de alumínio, era duro, né?
Você dobrava, se você apertava demais, ele rasgava dos lados e aí não saía pasta em cima, saía do lado, não era, ficava enferrujado, era uma desgraça. Coisa de gente velha. E aí, a tampa de tarraxava no alumínio, se você não fechasse direito, porque igual o pneu de carro, quando a gente vai calibrar, nunca aquele troço encaixa direito, a gente deixa meio mais ou menos. Aí se a gente fizesse isso na Colinos, a Colinos criava uma crosta em cima, não sei se vocês lembram disso. Que, cara, e às vezes a parte dura vinha pra gente escovar, dava um nojinho, não dava? Era horrível, cara. E enfim, aí tinha os espessadores, né? Os adoçantes, como por exemplo a sacarina, tem ainda umectantes para prevenir o ressecamento da pasta. Os flavorizantes que vão conferir o sabor que aquela pasta tange, não sei se existe ainda para criança, ainda até é só flavorizante, tem gosto à beça, né? Doce. Além disso, tem os ativos. São os fluoretos para prevenção da cárie. Então, o flúor para periodontite, ele é... Qual o papel dele? Vocês acham que tem algum papel interessante ou, de repente, um anti-inflamatório é melhor? O que vocês acham? Para periodontite. Não, da cárie, o flúor, ele é muito mais eficiente a indicação paciente com cárie do que com periodontite, né? Mas hoje em dia tudo tem flúor, água, as pastas, todas têm. Além disso, a gente tem o triclosan e o fluoreto estanhoso, que servem para o controle da placa. A clorexidina, que é nosso padrão ouro, né? Que tem a propriedade de suprimir a formação de placa, mas a gente não pode o quê? Usar por muito tempo, né? Os agentes anticálculo, os dessensibilizantes, os clareadores. E aí, os agentes químicos para o controle da placa, eles são mais eficazes, os mais eficazes são aqueles que mostram a persistência da ação na boca avaliada em horas, ou seja, isso é a substantividade. Então, o que é substantividade? É a propriedade que aquele agente, eu ia falar material, que aquele agente tem de ficar aderido à superfície, na cavidade, ativo durante muito tempo. Então, qual é a substantividade da clorexidina? 12 horas. Então, a gente prescreve ao paciente o quê? 2 vezes por dia, de 12 em 12 horas, né? Nossa, eu já vi a prescrição de 6 vezes por dia clorexidina. Além disso, os antimicrobianos sistêmicos, incluindo os antibióticos, existem evidências de prevenção de cárie e da gengivite, não devem ser usados nem topicamente nem sistemicamente para prevenção, por quê? A gengivite você tem pelo acúmulo de placa. Então, basta remover a placa para você ter saúde periodontal, né? É muito mais simples. Além disso, qual é o grande problema de se usar antibiótico sistêmico deliberadamente? Resistência bacteriana. Além disso, as enzimas que são divididas em 2 grupos, os agentes antiplaca e para melhorar os mecanismos de defesa do hospedeiro. Os compostos quaternários de amônia, que é o cloreto de cetilpiridínico, que também é bem famoso, que tem uma substantividade de 3 a 5 horas. Os fenóis e óleos essenciais têm atividade antiplaca, inibitória da placa, são anti-inflamatória. Isso aqui cai bastante em concurso também, tá? Tem o triclosan com efeito anti-inflamatório, que é composto o quê? Da Total 12, né? Tem amplo espectro e a substantividade de 5 horas. Mesmo a substantividade ok, mas mesmo assim é menos da metade da substantividade da clorexidina. Segundo o Linde, são 5 horas. Perguntou na sua prova 5 horas. Produtos naturais, ervas e extratos vegetais. Não há indícios de resultados satisfatórios. Além disso, o fluoreto, né, que são soluções à base de flúor. O efeito benéfico está relacionado ao efeito anticárie, muito mais do que o anti-inflamatório, né, antiplaca e gengivite. Além disso, sais metálicos, cobre, estanho e zinco. São efetivos se combinados com outras substâncias. Inibe placa e gengivite. A gente tem ainda os detergentes, comum nas pastas.
mais conhecido, o lauril sulfato de sódio, que tem atividade antimicrobiana, substantividade moderada de 5 a 7 horas, mesmo assim metade da clorexidina, né? Ação semelhante à do triclosan. Só que não tem avaliações clínicas em longo prazo. A alcosamino apresenta um efeito mínimo sobre os micróbios, dificultariam a adesão bacteriana, só que é muito tóxico. Temos ainda os agentes oxidantes, como o peróxido de hidrogênio, eles servem para quê? Clareamento. Também são utilizados como desinfetantes na pério e na endo, controle de placa e clareamento, tratamento da gengivite ulcerativa necrosante. E aí poucos estudos demonstram a efetividade antimicrobiana. Outros antissépticos. Iodopovidona, tem baixa substantividade, só de 60 minutos, coitada. Exetidina, tem a ação inibidora de placa limitada. Bochecho pré-escovação, com benzoato de sódio, só que também não conseguiram comprovar a eficácia. E aí o nosso padrão ouro é a clorexidina. Clorexidina, além de vocês saberem o lauril sulfato, enfim, os mais conhecidos, clorexidina também é querida de concurso. Então, indicação, contraindicação, efeitos adversos, tá? Eu acho que vale bem a pena sempre estudar a clorexidina. Então, eu de gluconato, eu lembro que uma prova do Exército de 2003, eu acho, 2004, não sei se depois disso caiu, porque eu não me recordo, mas essa eu lembro porque eu vi a prova, me chamou muita atenção. Perguntou quais eram as formas da clorexidina. Então, é o mais efetivo agente antiplaca que a gente tem hoje em dia. Na ausência da escovação, né, um bochecho por 60 segundos de 10 ml a 0,2 duas vezes por dia. Impedir o crescimento da placa e o desenvolvimento da gengivite. A gente pode usar muito tempo? Não pode. É uma bisbiguanida de amplo espectro, bactericida ou bacteriostática, dependendo da concentração. Tem afinidade com superfícies como as paredes celulares paredes celulares de bactéria e dentárias. A substantividade, que vocês já me disseram, que é de 12 horas. É o maior responsável pelo efeito antiplaca. Apresenta-se na forma de géis, sprays, pastas de dente e vernizes. Segundo Linde, 15 ml, 2 vezes ao dia de solução de bochecho a 0,12, previne o desenvolvimento da placa supragengival e da gengivite. Sim, senhores e senhoras? Principais indicações da clorexidina. A gente tem várias aí, né? Complemento à higiene e profilaxia profissional, após cirurgia oral, pacientes com fixação mandibular, higiene oral e benefícios de deficientes físicos e mentais, indivíduos comprometidos clinicamente predispostos à infecção, pacientes de alto risco de cárie, ulceração recorrente, usuários de aparelho ortodôntico fixo e removível, estomatite, mau hálito. Então, vejam, ela tem uma série de indicações. Na terapia periodontal, se a gente não consegue fazer a full mouth disinfection, ou seja, raspar a boca toda do paciente numa mesma sessão, para evitar, se ele não puder vir dias seguidos, para evitar a colonização ou a formação de placa em lugares que a gente já raspou, geralmente eu pelo menos peço o paciente usar a clorexidina enquanto a gente está fazendo o tratamento periodontal. Obviamente não ultrapassando a quantidade de dias máxima que ele pode usar, eu tenho que acabar o tratamento. Para quê? Para impedir que forme placa de novo naqueles dentes que a gente já raspou e para impedir que os patógenos que estão colonizando os outros dentes que ainda não foram tratados sirvam de fonte para reinfectar aqueles dentes que já foram tratados. Os efeitos colaterais. Manchas acastanhadas nos dentes, doce da língua também, perturbação do paladar, então o paciente sente menos o gosto do sal, né? Então às vezes o paciente é hipertenso, vale a pena relembrar que ele, por conta da clorexidina, vai sentir menos o gosto salgado dos alimentos para ele não jogar sal na comida dele, senão você está gerando outro problema para o coitado do seu paciente. Erosão da mucosa, mas é rara no 0,12.
Tormefação unilateral ou bilateral de parótida, isso já foi questão de prova. Estímulo de formação de cálculo supragengival. Tem o sabor amargo, que é difícil de mascarar completamente. Querem intervalo?